Niket, uma história de poligamia, a gente vai sair bastante aqui da esfera, né, saindo do debate da Rafa, porque não é uma obra brasileira. Ela é uma obra moçambicana, então sim é em português. E os vestibulares, eles colocam sempre uma obra africana por prova, assim. Então, na FUVEST a gente tem Nós Matamos o Cão Tinhoso, que também é uma obra moçambicana. E na Unicamp a gente vai ter Niket, que é o último ato dela. Então, né, vamos ver se a Unicamp vai fechar assim com chave de ouro. Pode passar, Rubens. Essa obra, ela foi feita pela Paulina Chiziane. Ela é uma autora moçambicana. E aqui eu fiz alguns eixos para a gente falar um pouquinho sobre a biografia dela. Então tem a questão da família. A gente tem que lembrar, né, que Moçambique também foi colonizado por Portugal, assim, né, como o Brasil. Mas ela nasceu numa família protestante, não foi uma família católica. E ela se mudou para a capital de Moçambique, que é Maputo, ainda muito nova. Os seus pais eram anticolonialistas e ela, por isso, né, por essa característica dos pais dela, que ela começou a aprender a se comunicar em Xhosa, que é uma língua ancestral do grupo étnico, né, da família dela, porque a gente sabe que na África, assim como no Brasil, tinham, né, mas ainda tem resquícios dos grupos ancestrais, que infelizmente muitos foram extintos por conta da colonização, assim como aconteceu e acontece hoje em dia aqui no Brasil com grupos indígenas. Sobre a atuação política dela, na juventude, ela participou da Frelimo. A Frelimo foi a Frente de Libertação de Moçambique, que atuou durante a luta pela independência, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o contexto histórico, mais para frente. Ela também atuou na Cruz Vermelha durante a Guerra Civil, que se passa durante a Guerra Fria, também vou falar um pouquinho mais. Só que ela teve algumas desilusões assim políticas, porque realmente aconteceu muita coisa, teve regime totalitário e ela acabou deixando de se envolver assim nessa questão política, na milícia, e ela acabou se afastando e se dedicou totalmente à escrita. Pode passar. Sobre a carreira literária, ela começou a escrever em 1984. Aí ela publica Balada de Amor ao Vento e Niket, que foi em 2002. Então, é uma obra bem recente, bem contemporânea, e ela ganhou um reconhecimento internacional. As suas obras elas são conhecidas por dar voz às mulheres moçambicanas e criticar os costumes e a diversidade, né, cultural do país. Sobre os prêmios, o reconhecimento dela, em 2003, ela ganhou esse prêmio José Caveirinha, né, na literatura, e ela se tornou, isso é um fato muito interessante, muito importante. Ela se tornou a primeira mulher africana a ser distinguida com o Prêmio Camões. Gente, o Prêmio Camões eu acho que é o prêmio mais importante para autores da língua portuguesa. Então é muito, muito importante. E por ela ser a primeira mulher africana, ela é um exemplo para as demais, sabe? Ela demonstra às mulheres que elas também podem atingir esse marco, principalmente mulheres africanas, pretas, que passam por questões muito complicadas. Assim, a gente vai ver durante a obra questões misóginas, porque as mulheres, né, são Lívia, rebaixadas na sociedade. Oi. qual é, vamos dizer assim, a relevância do Prêmio Camões, assim, se a gente fosse medir, assim, Eu vou fazer uma comparação. Pode ser? O pode, prêmio ótimo. Camões, aqui no Brasil, a gente tem o prêmio Jabuti. Não sei se vocês conhecem, que é o Sim, maior prêmio da literatura brasileira. O prêmio Camões é tipo o prêmio Jabuti, só que assim, é para todos os escritores da língua portuguesa. Então é um marco incrível. É tipo o Oscar, sabe? É uma vibe hum, nessa. É nisso aí. É muito importante. Muito mesmo. Então, assim, só os melhores dos melhores ganham esse prêmio, tá bom? top. Eu não estudei muito sobre o prêmio, então não consigo te explicar melhor, mas só da gente saber que ele é tão importante assim, é muito legal dela ter sido a primeira mulher africana a ter recebido. E Sim, assim, ao mesmo tempo, porque só agora, né?
foi em 2021. É. Então, só agora uma mulher africana recebeu. Então, ela fez um marco. A gente sabe que é muito importante o reconhecimento das mulheres na sociedade, mas infelizmente foi só agora. Até foi essa a minha dúvida, porque, como a gente tinha comentado anteriormente ali, a Unicamp gosta muito do extra, né? Assim, dessa relevância do próprio autor, né? Então, ela ter ganho esse prêmio, por isso que eu perguntei a relevância disso, porque pode ser que eles, né, Com vinculem alguma certeza. coisa nesse sentido. Sim, também acho. Gente, eu acabei esquecendo de colocar uma foto dela. Eu ia colocar, mas eu tava com pressa. Perdão, se vocês quiserem pesquisar para ver uma foto da Paulina. Sobre a relação com Moçambique, né, o país dela, a gente tem algumas coisas. Principalmente na obra, Niket, ela vai falar sobre as complexidades sociais, culturais e políticas. Ela vai abordar um tema um pouco mais polêmico, que é a poligamia. Também a gente fala de uma forma indireta na obra sobre a guerra civil, e de uma forma extremamente direta sobre a posição das mulheres na sociedade. Então, toda essa relação que ela tem com Moçambique, ela aplica em Niket. E, assim, é bem vívido, a gente consegue perceber isso. Consegue perceber a crítica dela, a opinião dela. A Paulina, ela continua hoje em dia, né? Ela tá viva, gente. Ela tá aqui. E ela continua sendo uma figura influente na literatura africana. E ela usa a voz dela para destacar histórias e desafios de Moçambique. Então, se vocês quiserem também, tiverem curiosos, na verdade, né, tem a curiosidade de saber mais, de procurar mais sobre a Paulina, tem entrevistas dela também. Então, é bom, é o que a gente falou antes, ter autores que caem nos vestibulares que estão vivos é muito melhor, muito mais legal, muito mais interessante, porque a gente consegue ver eles falando mesmo. Então, a gente tem esse contato mais vívido, sabe? É muito legal, a gente entende melhor os autores. Pode passar, Rubens. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Moçambique. Isso. A foto da Paulina. Vou falar um pouquinho do contexto histórico. Assim, é claro que a gente não pode só, assim, diminuir a história de Moçambique a três fatos. Mas é o mais importante, vamos dizer assim, para a história, para vocês compreenderem melhor, tá bom? Então, eu separei em três. Nesse contexto, só te cortando, né, que eu tinha mandado ali no chat, você acha que ela, com isso, né, ela trouxe mais visibilidade às obras moçambicanas, tem evoluído um pouco disso? Porque não é uma coisa que a gente ouve falar, assim, estou lendo uma obra moçambicana, não, estou lendo uma obra de tal país, né, mesmo que seja de língua portuguesa. Você acha que isso traz tanto para as mulheres negras, né, quanto também para as obras de Moçambique? Com certeza. Ter Para uma ela ganhar esse mulher. prêmio e tudo mais, você viu uma mudança, tipo, isso? Então, eu não pesquisei muito sobre. Assim, eu pesquisei um pouco sobre Moçambique contemporâneo. Infelizmente, práticas que a gente vai ver que acontecem em Niquete, muitas práticas misóginas, rebaixamento das mulheres, ainda acontece atualmente. Assim como a Rafa falou, do racismo, que é intrínseco, que é estrutural, essa questão da misoginia também é muito estrutural e muito forte em Moçambique. Porém, autores, autoras que criticam essa situação, assim como a Paulina, também conseguem mudar um pouco essa situação. Então, a gente percebe, por exemplo, o Brasil que não faz parte nem da África, coloca esse tipo de obra em vestibulares, sabe? Então, é o que eu falei antes, ela teve um reconhecimento internacional. E outros países demonstrando, explicando e, assim, mostrando para os mais jovens essas obras, esses autores, essas autoras, é uma forma também de, vamos dizer assim, forçar Moçambique, sabe? Até os outros países dão reconhecimento a essas autoras. Por que que Moçambique não dará? Eu percebo isso. Então, atualmente está sim muito melhor as condições, mas lembrando, esse livro é atual. Esse livro é de 2002. Então, infelizmente, ainda tem muitos problemas culturais que precisam ser melhorados. Porque não é de um dia para a noite, assim como no Brasil, a gente vê muita coisa Sim. ruim que ainda acontece. Mas sim tem uma melhora. Só que a gente também precisa pensar
que o processo de independência, que é o que eu vou falar agora, ele foi muito tardio. Então, a luta pela independência terminou em 75. Gente, 75 foi ontem. Então, assim como o Brasil ainda está muito ruim em questões culturais, assim, culturais eu digo coisas que aconteceram no passado e que refletem hoje em dia. Moçambique também tá, e tá pior, porque a história deles é muito mais recente que a nossa, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu respondi o que você perguntou. Sim, é exatamente isso. Nossa, excelente, excelente. Essa é a minha Pode dúvida mesmo. pensar Beleza. que vai fazer 50 anos de independência ano que vem. Tipo, 50 anos. Então, 50 anos. Uhum. Gente, não é nada 50 anos, sabe? Tem gente aí com 100 anos vividos, sabe? É muito louco isso. Bom, muito vamos lá. Vou falar um mesmo. pouquinho da colonização. Obrigado. Depois vocês me interrompam novamente, fiquem à vontade. A colonização portuguesa, ela iniciou em 1498 e, né, terminou em 75, como eu falei, com o ano da independência de Moçambique. Assim como o Brasil, a colonização ela começou no litoral, por feitorias, né? Feitorias são tipo estabelecimentos assim, fortificados, próximos aos portos, para ajudar na transação comercial. Então, Moçambique era muito feito por feitorias antes, assim, da colonização propriamente dito, de Portugal interiorizar toda a colonização. Bom, depois de um tempo, depois de alguns anos, assim como aconteceu no Brasil, Portugal precisou ocupar de forma militar, mais estrategicamente, aí a minha dicção, gente, perdão, para poder proteger as fronteiras, porque os outros europeus também, ó, estavam de olho. Então, eu tô comparando com o Brasil para vocês entenderem melhor, né? Aqui a gente sabe que teve uma invasão francesa, uma não, duas invasões francesas, teve invasão holandesa, lá também teve essas coisas na África, né? E foi isso. Então, a independência efetiva se tornou, foi completa, concretizada, quando Portugal interiorizou as tropas. E isso acontece muito, muito forte no século XIX. Sim, eu vou passar essa parte eu vou passar toda essa história para o século XIX, porque é uma parte muito importante da história africana. Não sei se vocês acompanharam as Olimpíadas, que aconteceram na França, e assim, fizeram umas certas homenagens, né, aos povos africanos de uma forma bem, bem rasa. Mas a gente tem que pensar que a história da África no século XIX, com a neocolonização, foi muito intensa, muito triste, porque os europeus, eles literalmente, assim, cortaram a África como se fosse uma pizza, que é uma analogia que a gente usa para esse processo, né? Então, na Conferência de Berlim, não sei se vocês lembram, os, os reis, né, os presidentes, os governadores de países europeus, eles decidiram cortar a África em certos pedaços, dividir ela para os países. E Portugal, como já tinha colonizado Moçambique, Angola, quis continuar com as colônias, e por isso que trouxe mais tropas militares para evitar que qualquer outro país europeu entrasse e invadisse, tá bom? Então, essa é a colonização. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é a luta pela independência, que começou em 64, começou durante a ditadura militar brasileira. Estou fazendo outra comparação assim. Aqui, a gente vai ter a atuação da Frelimo, que eu citei antes, que foi uma milícia em que a Paulina participou. A Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, ela tinha o objetivo de fazer Moçambique independente, só que pelo uso da luta armada. Então, assim, teve muito sangue, teve uma guerra, e a gente está falando de 64. Então, nós estamos em plena Guerra Fria. Guerra Fria, Estados Unidos, né, o bloco capitalista, União Soviética, o bloco socialista, eles brigavam para ter autonomia em certas regiões. Porque quanto mais pessoas adeptas ao seu método econômico, né, é melhor porque você consegue gerir o mundo. Então, essa era a briga na Guerra Fria.
E por isso, tanto a União Soviética, quanto a China, quanto Cuba apoiavam a independência de Moçambique. Por quê? Se Moçambique se tornasse independente, eles seriam adeptos ao socialismo. Então, essa era a estratégia, assim como aconteceu nas Coreias, Vietnã, né? A gente já sabe dessas situações, também aconteceu na África. Então, teve essa ajuda, né, desses países e a luta pela independência, ela começa. Outra coisa que ajudou Moçambique a ser independente foi a Guerra dos Cravos. Não sei se vocês sabem, aconteceu em Portugal, porque nessa época, desde a ascensão dos governos fascistas na Europa, né, mais ou menos em 1938, Portugal passou por uma ditadura militar bem forte, né, pelo governo do Salazar. E nessa época, a gente teve a Revolução dos Cravos, que foi em 75. Foi bem assim, próximo de Moçambique conseguir a sua independência. E com essa revolução, o Salazar saiu do poder. Então, vamos pensar assim: um governo autoritário sair de um poder, sair do poder de uma metrópole, ajuda sim uma colônia a conseguir a sua independência. Porque normalmente os governos que não são autoritários, eles não apoiam esse tipo de governo, sabe? Você governar um outro país e não deixar ele lutar pela independência. Às vezes eu dou uma pausa só para ver se eu consigo ver o chat. Beleza. Então, assim, os portugueses, eles demoraram para sair da região, mas eles foram saindo. É claro que alguns portugueses continuavam, assim como aqui no Brasil também tem portugueses vivendo aqui, é normal. Mas Moçambique conseguiu plenamente a sua independência em 75. Só que, já falou, igual a Rafa disse, 50 anos de independência. O país, ele passou por muita coisa ruim. Você ter vamos fazer outra analogia. Você ter um parasita sugando a sua energia, sugando os seus recursos, foi o que aconteceu. As metrópoles eram parasitas. Então, elas tiravam matéria-prima, elas não traziam nada de bom assim para o país. Então, Moçambique com muita perda econômica e com altas taxas de analfabetismo. E é muito complicado para um país se reerguer depois de uma independência assim, porque normalmente era a metrópole que financiava, né, certas coisas nas colônias. Então, vamos para o nosso terceiro ponto, que é a pós-independência e o início da Guerra Civil, que também iniciou em 75. Acabou esse processo pela luta da independência e já começou uma Guerra Civil. Por quê? É o que eu falei para vocês. Guerra Fria. Então, o bloco capitalista contra o bloco socialista. Assim como eu expliquei, a Frelimo era financiada pela União Soviética, pela China e por Cuba. Depois que teve a independência, foi criada a Renamo, que é a Resistência Nacional Moçambicana. E a Renamo, ela foi apoiada pela África do Sul, que estava em pleno apartheid, né? Então, a África do Sul já era mais voltada aos Estados Unidos. Então, teve essa guerra entre essas duas milícias, tanto a Frelimo quanto a Renamo. E nessa época, teve, gente, muito sangue. Teve milhões de refugiados se deslocando, porque não tinha como morar em Moçambique. Estava muito tensa a situação. A gente percebe todo esse pós-independência em algumas obras que também já caíram no vestibular, como, por exemplo, Terra Sonâmbula, que estava na lista da FUVEST até pouco tempo atrás, traz essa parte da guerra civil. Na parte do Nós Matamos o Cão Tinhoso, a gente tem alguns contos que falam sobre guerra. Aqui, em Niket, a gente não fala sobre a guerra propriamente dita, mas a gente fala de algumas consequências, tá bom? Então, toda guerra, gente, prejudica quem ajuda e prejudica quem está realmente em contato com tudo aquilo. Então, prejudicou muito mais a economia do país. E atualmente, depois de todo esse histórico, Moçambique não é uma das melhores economias, né? Porque passou por muitos estragos mesmo.
Então, sobre hoje em dia, né, atualmente, em Moçambique, a gente tem 3 contextos aqui que eu coloquei para, assim, generalizar mesmo, porque senão fica muita coisa para contar para vocês. A gente vai falar muito na obra, em Niket, sobre conflitos entre norte e sul do país, porque eles têm culturas diferentes, e isso está totalmente relacionado com o processo de colonização, porque uma das estratégias do colonizador é juntar etnias e grupos rivais, porque a briga vai ficar entre eles e vai facilitar, ambos vão ficar enfraquecidos e vai facilitar a colonização. Então, isso aconteceu muito, por isso Norte e Sul é tão, sabe, tem essa distorção, é bem diferente a questão da cultura. A gente vai falar da religião, tá dentro da cultura, e as tradições, que também estão dentro das culturas. Então, a gente vai falar sobre questão das religiões de matriz africana, que foram apagadas, assim, entre aspas, é claro, porque existe hoje em dia, mas muito rebaixadas pelo catolicismo vindo dos colonizadores. Niket está muito presente, assim, a questão do catolicismo assim, é muito evidente. A gente vai falar de tradições moçambicanas bem diferentes, que você lê e fica, nossa, que estranho, mas são outras culturas, então a gente precisa olhar para isso de uma forma mais empática. Então, é isso aí, gente. Terminou a parte da história. Pode passar, Rubens. Bre, eu não sei se você quer fazer o resumo, se você quiser falar sobre a obra. Sim, eu ia pedir para você, só que eu tinha. Eu sabia. Pode falar, fica à vontade. Qualquer coisa eu complemento, se eu lembrar de alguma coisa. Tá bom. Hoje, na história da Rafa, teve basicamente 2 plot twists, né? Nesse tem vários. Então, assim, a história, ela basicamente começa com a Rami na casa dela. Ela escuta um barulho. Legal que esse barulho faz ela remeter à guerra, né? Porque, como a Olivia falou, tipo, elas tinham acabado de passar por um processo de guerra civil. Então, o livro, ele começa logo depois da guerra civil. Pelo que eu pesquisei, foi, tipo, eu acho que foi escrito, tipo, dá a entender que faz, tipo, 1 ano que passou a guerra. E daí ela sai da casa dela e vê que o filho dela acabou se envolvendo, tipo, ele acabou quebrando o vidro de um carro. E daí, a partir disso, ela fala que sente a falta do marido para resolver problemas, tipo, como se você precisasse da postura de um homem ali para resolver outros problemas. E nisso ela sente falta do marido dela, que é o Tony. E daí as vizinhas das casas em volta, tipo, começam a falar que elas também têm a questão de, tipo, os maridos delas também não serem tão presentes. E daí dá a entender que ela acaba descobrindo que o Tony tem uma amante, que é a Julieta. E daí, enfim, aí passa isso, a Rami, depois a Lívia vai falar, né, ela tem uma conversa com um espelho, enfim. E daí a Rami decide ir em uma conselheira amorosa. Só que antes disso, ela vai se encontrar com a Julieta, ela vai até a casa da Julieta, elas brigam, tipo, fortemente, ela até detalha no livro os rounds das brigas. E só que daí elas brigam, se desentendem, só que depois elas conversam, tipo, e Rami consegue ver que a Julieta, ela passa pela mesma coisa que a Rami passa, porque o Tony também não é presente. E daí ela vê que ela acaba descobrindo, a partir da Julieta, que Tony tem outras amantes, que daí é a Luísa, a Sally e a Mauá, que vai detalhando conforme ela vai conhecendo essas outras esposas. Ela vai numa conselheira amorosa, depois de ela conhecer essas esposas, enfim, que é que daí é bem marcado nessa questão do norte e do sul. Ir na conselheira amorosa é uma tradição do norte, que as outras esposas são nortenhas também. E ela vai nessa conselheira amorosa e daí ela tem um contato com a ideia de poligamia. Ela tem um contato também com a ideia de que, por conta dela ser uma mulher do sul, porque tem bastante essa divisão. As mulheres do norte têm uma influência muito mais tradicional, enquanto as mulheres do sul têm uma influência mais europeia, católica, patriarcal. E daí ela acaba nessa conversa com a conselheira amorosa, entendendo que ela é uma pessoa que... Ela é uma criança ainda, porque ela não foi ensinada a ter
ela não teve educação sexual, ela não teve educação de como ter autoestima, enfim, que é muito característico do norte. E nisso ela percebe que ela é uma pessoa que não é que ela não conseguia segurar o marido, ela se culpa muito ainda por conta disso, mas ela é uma pessoa que, por conta de ela não ter tido essa educação sexual que as mulheres nortenhas tinham, ela acaba se culpabilizando por toda essa história. Enfim, esse é basicamente o resumo da Conselheira Amorosa. E daí, né, como eu falei, ela acaba tendo contato com essas outras esposas, e daí ela acaba indo até a casa da Lu. Primeiro ela conhece a Ju, depois ela conhece a Lu, por conta da Ju. E daí, lá na casa da Lu, elas acabam brigando também. A Rami acaba sendo presa junto com a Lu. Sim, elas são presas. Só que na cadeia, a Rami, ela acaba falando, né, pros policiais dali, tipo assim... O Tony, ele era chefe de polícia de Maputo. E daí ela fala, tipo, ela acaba meio que ameaçando o policial, de, tipo assim, você precisa me soltar, porque eu sou mulher do Tony. E daí ela acaba sentindo piedade pela Ju, que também foi presa junto. E ela fala... Pela Ju não, pela Lu, perdão. E ela fala, não, você vai ter que me soltar, que é a mulher do Tony, que é a Rami, mas também vai ter que soltar a Lu. E nisso elas acabam se aproximando. E ela começa a entender que o Tony também não é presente na vida da Lu. Nisso elas acabam ficando próximas e a Lu acaba convidando a Rami pra festa do aniversário do filho, que é filho do Tony também. E nisso, né, a Rami ainda tá muito angustiada em relação à postura dela, né, do Tony ter muitas amantes, enfim. E daí acaba chegando um homem, que é o Vito. Só que daí ela dá a entender de que o Vito, ele é meio que um amante da Lu. Tipo, eles ficam com frequência e tudo mais. E Rami, né, tipo, por conta dela não ter... Tipo, do Tony não ser presente, dela literalmente ser abandonada por ele, assim como as outras esposas. Ela tem essa questão do tesão acumulado de fato. E daí, tipo assim, ela acaba se sentindo atraída pelo Vitor. E a Lu, como ela é uma mulher nortenha, e a poligamia ela é meio que bastante aceita no norte, porque é uma coisa tradicional, ela fala, não, tudo bem, pode dormir aí com o Vitor, mesmo ele sendo meu ficantezinho. E daí acaba que a Lu, ela permite, né? Tipo, ela dá o marido, o ficante, né? O amante dela pra Rami se envolver com eles. E daí tem toda a detalhação. E daí a Rami, ela se sente, tipo assim, nas nuvens. Só que ela acorda e fica, tipo assim, meu Deus, o que eu fiz? E daí o Vito acaba contando a história de como ele conheceu a Lu, que foi basicamente que o Tony engravidou a Lu, né? E no momento dela ter o parto ali, ela tava chovendo, tava um dia muito chuvoso, e ela tava tentando ir pro hospital, só que ela tava, tipo, numa rua chovendo, se eu não me engano. O Vitor viu essa situação e levou ela pro hospital. E daí esse filho da Lu recebeu o nome de Vitor, né, em homenagem. Daí nisso eles se aproximaram, enfim. Aí, beleza. A Rami, ela fica muito noiada com essa situação e ela decide reunir todas as pessoas e todas as esposas. Primeiro ela faz uma reunião com as esposas e fala, vamos expor isso para toda a comunidade, né? Que a gente meio que tem um vínculo poligâmico aqui. Nisso eles marcam uma reunião com todo mundo, tipo, literalmente todo mundo, todas as famílias, amigos, pessoas importantes de Maputo, porque o Tony era chefe da polícia, ele era, tipo, fodão. E daí elas expõem. Meio que a Rami faz um jantar ali e do nada aparecem todas as esposas. E daí a Rami chega, fala pra todo mundo que o Tony era um homem poligâmico, só que ela fala isso com muita, tipo, muita noção de virilidade, assim, sabe?
Tipo, ele é um homão, o H maiúsculo, e por isso ele tem. Agora a gente vai formar um vínculo poligâmico. E daí meio que tem uma aceitação, assim, da poligamia. Nisso, o Tony fica avernado, ele fica loucaço, ele fica tipo, meu Deus, me exporam na frente de todo mundo. E daí ele sai da casa, enfim, vai pra casa da mãe. Aí tem todo um bafafá ali no meio deles, né, no vínculo deles. Só que essa aproximação entre as esposas fez com que elas literalmente se tornassem amigas. Antes, ele vai chorar pra mamãe, em vez de ele sai da casa, né, de jantar, depois que ele é exposto, e vai pra casa da sogra da Rami, né, da mãe dele. Nisso, vou explorar um pouquinho mais. Nisso, a Rami vai até a sogra dela, né, e a sogra dela fala, tipo, começa a xingar a Rami e tudo mais. Só que quando ela vê que. Quando a Rami expõe que o Tony era uma pessoa poligâmica, que ele tinha mais 4 esposas, a sogra dela fica, tipo, super feliz, porque ela ia ter vários netos, enfim, tem muito essa questão igual eu falei, da virilidade do homem com muitos filhos, com muitas mulheres, como se isso fosse um troféu, de fato. E daí, enfim, né? Depois dessa reunião, as esposas ficam muito próximas e a Rami, ela meio que começa a quebrar um pouco tipo, ela se sentia culpada e culpava as outras mulheres por conta do Tony ter outras esposas, né? Tipo, ela até detalhava a roupa, delas serem mais bonitas que a Rami, e ela começa literalmente a ter uma rivalidade feminina. Depois dessa reunião, isso começa a ser quebrado. Então a Rami, ela começa a perceber que elas também são abandonadas por Tony, menos a Mauá, porque a Mauá, ela é mais nova, tá? Tipo, a Mauá, ela dá a entender que a Mauá tem, tipo, 18 anos, que ela é, tipo, muito nova. E é bem aquela questão, né? Tipo, ele meio que vai trocando as esposas e como a Mauá, ela é a preferida do momento, ela ainda tá sendo meio que amada por Tony. As outras já são abandonadas, tem um monte de filhos, enfim. E daí a Rami, ela se sente identificada com as histórias delas. Tipo assim, nossa, elas também foram abandonadas pelo Tony, então ela sente empatia pela situação delas. E elas começam tipo, ajudar uma outra. E daí a Rami, ela dá a ideia de cada uma abrir o seu negócio, porque tinha muito essa questão delas terem de ficarem dependendo do Tony. Daí elas até falam, tipo, eu tenho que pedir pro Tony dinheiro para comprar pão, umas coisas banais, assim. E a Rami fala, não, por que cada uma aqui não abre um negócio, não abre uma poupança, enfim. E daí, elas, cada uma começa a abrir um negócio, tipo, acho que a Ju e a Rami tem uma loja de roupa, a Mauá vai abrir um salão de beleza, a Sally vai ter um bar, a Luísa eu não lembro muito bem, enfim. Mas cada um abre seu negócio e elas começam a se dar muito bem, tipo, ganhar um dinheiro considerável e vai, tipo, quebrando essa dependência financeira que elas tinham em relação ao Tony. Nisso, aparece um suposto ideia, tipo, nisso a Sally viu o Tony com outra mulher, que depois a gente vai descobrir que o nome dela é Eva. E elas começam a questão de, tipo assim, ele não pode ter outras mulheres, porque na poligamia, quem decide, tipo, pro homem ter outra mulher, tem que primeiro ter a aprovação das esposas, principalmente da primeira esposa, que nesse caso é a Rami. Então, o Tony tá se envolvendo com outra pessoa, isso é tipo o cúmulo pra elas, porque ele deveria ter falado pra elas, e ele só pode ter outra pessoa, outro envolvimento com o consentimento delas. E daí, elas ficam putas da vida, chamam o Tony pra uma reunião, e elas expõem, tipo assim, você tem uma amante? Daí ele fala, não, porque é só uma... Que o nome dela é Eva, né? Não, porque é só uma amiga de trabalho, blá, blá, blá. E daí elas não aceitam muito bem. E daí elas começam a questionar, tipo, Tony, você tem 5 esposas, por que você quer mais uma? Tipo, o que a gente não tem que ela tem, ao ponto de você querer ter outra? Você já tem 5. E daí ele
começa a se embananar nisso, e daí elas meio que fazem um protesto. E todas elas tiram a roupa. Literalmente, todas elas tiram a roupa. Ficam todas nuas, como forma de protesto. Tipo assim, e aí, você vai conseguir bancar mais 5? Tipo, se você não queria mais uma, mais 5 agora. O Tony fica transtornadaço, ele fica tipo, meu, tipo, isso é sacanagem, isso é golpe baixo, tipo, e daí é bem legal que a autora, ela detalha muito essa questão da nudez feminina como uma arma muito poderosa, e, enfim. E daí ele sai da casa, tipo, puto da vida, vai de novo chorar pra mãe dele, e daí a mãe dele fala, tipo, não, vamos elaborar uma escala conjugal, ou seja, na verdade já tinha elaborações, mas enfim, é melhor entender nesse processo. Primeiro, ela fala, a sogra, né, vamos elaborar uma escala conjugal, que basicamente o Tony vai ficar uma semana com cada esposa. E daí isso deixa elas ainda mais putas, tipo assim, porque se surgir outra esposa, o tempo que elas vão ter que ficar esperando pra ver o Tony vai se estender. E daí elas ficam ainda mais estressadas, isso também faz elas ficarem mais, né, tipo, bravas quando vão questionar o Tony, enfim. Daí o Tony fica, tipo, transtornadíssimo, fala que isso é golpe baixo, e daí ele culpa quem por isso? A Rami. Porque a Rami é a pessoa que é a primeira esposa dele, é a pessoa que sempre estava do lado dele, que sempre baixou a cabeça, é uma mulher do sul, ou seja, é uma mulher que aceita muito enfim, os vacilos, né, no geral. Abaixa muito a cabeça. Nisso, ele culpa a Rami, ele fala, tipo, nossa, se você que incentivou, você é a primeira esposa, você deveria controlar as outras 4. E daí ele vai lá e pede o divórcio pra Rami. A Rami, ela fica tipo assim, quê? Você vai pedir o divórcio justo pra mim, que tava do seu lado sempre, não sei o quê. E ela nega o divórcio. E nisso, o Tony meio que dá uma sumida. E daí, no dia seguinte, a Rami, ela vai trabalhar. E ela tava saindo do trabalho, indo pra casa dela. Ela meio que tava atravessando a rua e meio que ela vê um acidente, tipo, um corpo de um homem, um acidente de carro, pelo que eu me lembro. Acho que era um acidente de carro. E daí ela vê uma morte ali, e ela ficou tipo, nossa, uma morte, beleza. Passa o outro dia. Um monte, as irmãs do Tony batem na porta dela e falam, tipo assim, o Tony morreu. E ela fica tipo, o quê? Aí ela associa a morte que ela tinha visto no dia anterior como se fosse o Tony. E as pessoas meio que aceitam isso, porque daí eles pedem pra ela olhar o corpo. Só que tava muito desconfigurado o corpo, muito desconfigurado. Só que o Tony, ele tinha uma tatuagem, eu acho que atrás da orelha, não lembro. Era alguma marca, acho que era uma marca de nascença, uma marca de machucado, não lembro. Era uma cicatriz, isso. E ela, o que ela vai fazer? Ah, vou ver se é o corpo mesmo. Vou lá ver se tem a cicatriz. E daí ela vai lá ver e o cara não tem a cicatriz. Não tem a cicatriz. Então ela fala, não é o Tony. Só que, tipo assim, ela fala para as pessoas, não é o Tony, gente. O Tony não é o Tony. Mesmo o cara estando todo desconfigurado, não era ele. Só que ninguém acredita nela. Ninguém. Inclusive, se eu não me engano, as esposas também não acreditavam muito quando ela falou que não era o Tony. A família das outras esposas, todo mundo num velório lá, tipo. Enfim. Só que ninguém acreditou nela, né? Porque, enfim, mulher não tem voz naquela sociedade, ainda mais Rami, como uma mulher do sul, enfim. Só que daí, nisso, entre o intervalo do velório e do enterro, a Rami, ela se encontra com a Eva, com aquela suposta amante que era amiga de trabalho do Tony, né? E daí aí ela detalha que a Eva era, tipo, linda, era uma mulher super independente financeiramente, que ela era estéril também, que, enfim, a esterilidade, né, da mulher, enfim, era vista como meio que um pesadelo ali, né, a mulher não poder ter filho. E daí ela retrata a Eva, e a Eva, ela é muito amiga, tipo assim, ela olha e fala, tipo assim, olha, o Tony
o cara que morreu não é o Tony. Eu vou falar isso pra Rami. O cara que morreu não é o Tony. Por que não é o Tony? Porque eu comprei as passagens do Tony pra ir pra França com a amante dele de fato, que é uma tal de Gabi. Ou seja, o Tony, de fato, não morreu. A Rami estava certa. E ele ainda foi pra França, tipo, né, aproveitar os prazeres da vida com outra mulher. E nisso, ela volta pro velório. Ela volta pro velório. E o que acontece? É tradição do Sul que quando a mulher fica viúva, que a família do esposo retira todos os bens materiais dessa mulher e faz um ato de purificação sexual, que é a cutinga. O que basicamente seria isso? É a mulher, como tem muita essa questão do dote, que na real é o lobolo. Pra mulher ela se casar com um homem na região sul, né, nas tradições do sul, ela literalmente é comprada. E daí, quando o dono dela, né, o dono desse lobolo, né, quem comprou ela, morre, nesse caso, quando Tony morre, por conta dela ser literalmente um objeto, ela tem que ir para a mão de outro homem. Ela tem que se envolver com outro homem. E normalmente esse outro homem é algum irmão do ex-marido dela, que morreu, né? Então, tem uma reunião ali na família do Tony e ela acaba tendo que se envolver, né, sexualmente com o irmão do Tony, que é o Levi. Então ela vai lá, se envolve, ela até gosta, porque ela fala que o Levi trata ela, tipo, super bem, que ele é um querido, que ele... Enfim. Só que nisso, né, igual eu falei, a família do Tony retirou tudo dela, tipo, não tem mais nenhum móvel na casa dela, eles rasparam o cabelo da Rami. Então, literalmente, a mulher se torna meio que um objeto puro, assim. Veio pro mundo de novo, entendeu? Tipo, eles retiram tudo, literalmente o cabelo também, para que ela possa ser entregue, para que ela possa ser purificada, entregue para outro homem, mesmo o dote dela ainda sendo da família, de certa forma. Enfim, aí ela se envolve sexualmente com esse Levi, que é o irmão do Tony. Gente, tá tudo certo? Vocês estão entendendo a história? Alguém ficou perdido? Eu nem fui desenrolando, nem Tudo vi o certo, chat. tudo tranquilo. Tá dando pra entender? Sim, Muito sim. bom, né? Enfim. Beleza. Aí, tipo assim, passa o enterro, literalmente um dia depois do enterro do Tony, né? Que foi o cara que não morreu, que não era o Tony. Ela tava dormindo. Quem chega na casa dela? O Tony. O Tony chega e fala, tipo, Rami, cadê nossa cama, nossos móveis? Por que você tá com o cabelo raspado? Aí ela fala, tipo assim, ué, não era você que tinha morrido? Daí ele fala, não, eu tô aqui. Daí ela conta toda a história, conta que ela, né, se envolveu com o irmão dele, né? Que tiraram a casa, que tiraram os móveis, que ela não tinha mais nada, que eles literalmente não tinham mais nada, que os filhos estavam literalmente dormindo em papelão no chão, literalmente. Aí o Tony fica transtornado, fica tipo assim, como assim? Não sei o quê. E ele fala, não, Rami, a gente vai recuperar isso e tudo mais, lembrando que ele tinha pedido divórcio pra ela. Nessa fase do livro, a Rami já tá mais pra lá do que pra cá com o Tony, ou seja, ela já não tá mais se sentindo culpada, se sentindo vitimizada. Ela começa literalmente a sentir meio que um ódio, tipo assim, pelo Tony. E daí ela fala assim, não, sua família foi ruim comigo, a gente não vai conseguir, enfim. Aí, quando ele descobre que ela se envolveu com o Levi, tipo, ele fica, tipo, muito transtornado, porque daí mexe com tipo, com a questão da masculinidade dele, né? Enfim, aí isso a gente vai falar depois. Daí, isso, literalmente o ego ferido, né? Lembrando que ele tinha 5 esposas, né? A mulher não... E daí, tipo assim, passa o dia seguinte e daí ela marca um almoço com a Lu. Lembrando que a Lu era a pessoa que tinha um envolvimento com o Vito, que ela também se envolveu, a Rami, no início do livro.
Aí ela marca com um almoço com a Lu, e a Lu, tipo assim, ela chega num carrão, e era, tipo assim, o primeiro carro. Não é muito comum mulheres terem carros, terem bens, né? Porque, enfim, quem tinha poder de compra naquela época era só os homens. E o fato delas terem tido seus próprios negócios proporcionou isso. E daí ela marca um almoço com a Lu, e daí ela fala, tipo, Lu, por que você não casa com o Vitor? Porque o Vitor, ele falava, tipo, não, eu quero casar com a Lu, mas ela tem uma relação com o Tony. Daí ele fala, não, se a Lu quiser, eu quero. Tipo, se ela largar o Tony, eu com certeza caso com ela. E daí a Lula fala, não, tipo, porque ela fala, aí ela começa a comparar, né? Ela fala, tipo, eu não quero ser uma primeira esposa. Porque olha pra você, Rami, você foi traída por literalmente mais 4 mulheres. O Tony não tá nem aí pra você. Só que mesmo assim, né, por mais que, enfim, elas já fossem amigas, isso fosse uma verdade de fato, ela fica meio que com um pé atrás, assim, tipo, por que eu vou casar com o Vito, sendo que, tipo, pra mim tá suave, assim, entendeu? Daí a Rami, ela fala, não, pensa, né, tipo, se a primeira esposa é bom, você, né, vai estar casada no papel, ele te ama, lembrando que o Tony também já tinha abandonado ela, só via ela raramente, ia literalmente lá só pra fazer filho, literalmente ele fazia isso com todas as esposas. E daí, enfim, passa isso, passa um tempo, a Lu, ela acaba decidindo se casar com o Levi. Não, com o Victor. Tá errado o slide aí, Lips. Daí a Lu, ela decide se casar com o Victor. E quando o Tony recebe essa notícia, ele fica doido. Ele fica tipo, como assim? Tipo, meu Deus, como eu fui traído? E ele briga com a Rami, e a Rami leva ele pro hospital e ele briga com ela, tipo assim. Ele fala, tipo, você que é culpada, você sabia que ela tava me traindo, e você... lembrando, ela que tinha levado a Rami, a Lu, a casar com o Vito, né? Enfim. E daí a Rami, ela sai do hospital, tipo, meu, por que eu tô dando voz pra esse homem ainda? E daí ela caga, literalmente, e ela vai embora do hospital, deixa o Tony lá com seus transtornos, falando com o médico. E passam uns dias, eles têm de novo uma reunião conjugal ali. E as esposas, elas decidem. O que acontece? O Tony, ele já tava meio que velho. Ele não tava mais satisfazendo carnalmente as mulheres. Ele não tava mais. Enfim. Ele tava cagando pra elas. E daí elas falam, tipo, mano, por que eu vou continuar com um cara desses, de certa forma? E daí elas, numa boa fé ainda, decidem achar uma outra esposa pro Tony. Então elas vão lá, elas literalmente vão em todos os cantos do país, no norte, sul, todos os cantos do país, para achar a esposa, a sexta esposa perfeita pro Tony. E elas encontram uma menina, tipo, linda, totalmente linda, maravilhosa. E elas marcam uma reunião pro Tony pra falar, tipo, olha, Tony, você já tá com seus 50 anos, né, tipo, a gente tá com a nossa vida desenrolada, muito focada no nosso trabalho, né, nas nossas empresas, e você tá ficando meio que de lado, e a gente, na boa vontade ainda, achou uma sexta esposa pra você, maravilhosa, que agora você vai poder se divertir com ela, lembrando que antes o divertimento do Tony era mais a Mauá, né, porque ela era mais nova, e daí ele traz essa outra esposa que eu não lembro o nome. Não lembro o nome, mas tem um nome. E daí o Tony fica tipo, nossa, que mulher linda, que mulher maravilhosa. Fica fascinado ali pela menina, lembrando que a menina tipo, tinha uns 18 anos também. E daí ele fala, elas falam, não, porque você vai se casar com ela e ela vai se tornar sua esposa. E daí ele fala que não, ela é linda, maravilhosa, mas eu não quero me casar. Salu é isso. Aí ela fala, não, ela é linda, maravilhosa, mas eu não quero me casar. E daí as esposas ficam tipo, como assim você não quer se casar com ela? Daí ele fala, não, eu já tenho 5, eu já tô velha, eu já tô dando, tipo, já não tô mais. Tipo, já não tenho essa sagacidade toda que eu tinha antes.
E daí as esposas falam, bom, se você não tem a virilidade de antes para lidar com mais uma, quem dirá para lidar com 5? E como eles viviam um vínculo poligâmico, é de direito da mulher na poligamia, caso o homem não consiga satisfazer aos desejos da mulher, das esposas, naquele momento, nesse caso foi ainda mais sexualmente, elas podem arrumar um assistente conjugal. Ou seja, elas podem ter amantes. Então elas falam, se você não quer ter outra esposa, se você tá negando se casar com a Salua, por direito da poligamia, a gente é permitida a ter assistentes conjugais, né? Lembrando que a Lu já tinha se casado, então ela meio que já tinha. E daí, depois, meio que dá a entender que as outras esposas já tinham assistentes conjugais, elas já tinham outros amantes. Então, a Ju, que ela sonhava em se casar com o Tony, já tinha outro cara que era um português, riquinho, enfim, que queria se casar com ela. A Sally já tinha outra pessoa também, a Mauá também. Então, tipo, meio que elas se aproveitaram, literalmente, o feitiço se caindo contra o feiticeiro, né? O Tony antes metendo nelas, né? Enfim, e agora elas usaram da poligamia ali pra se dar bem. No direito delas, né? E daí, quando o Tony descobre que elas já tinham outros parceiros, ele começa a cair a ficha dele. Tipo assim, literalmente, eu não tenho mais ninguém. Estou abandonado. Lembrando que ele tinha perdido casa, não. Perdido os bens, perdido tudo, né? A esposa principal dele tinha, né, se envolvido com o irmão dele. E ele começa meio que a entrar ali numa depressão, sim. E daí ele começa a se declarar pra Rami. Rami, eu não vi que você era a minha joia preciosa. Você sempre esteve do meu lado. Você, mesmo sabendo que eu tinha outras amantes, sempre esteve ao meu lado. E ela começou literalmente a bajular e a dar o valor pra Rami que ela sempre merecia, que ele nunca deu, agora que ele não tem mais nada, né? Agora que cada uma das esposas já tá com dinheiro, já não precisa do dinheiro dele, já tá com outros assistentes conjugais, enfim. Aí a Rami, nisso, ela fala, Tony, eu não quero mais nada, literalmente, não quero mais nada com você, tipo, ela já não tá nem aí mais pro Tony, a dependência emocional que ela tinha antes foi pro brejo, e daí eles têm essa discussão na casa deles, e daí os Tony saem pra rua, assim, tipo, chovendo, e daí a Rami vai atrás dele, eles sentam no banco de uma praça, eles acabam se beijando nisso, o Tony e a Rami. E ela fala, né, que foi, enfim, um beijo que ele nunca tinha dado nela, que ele tava todo meio que acendendo uma chama que já tava apagada há muito tempo. Só que nisso que eles se beijam, ele sente a barriga da Rami mais dura. Aí, aí ele encosta na barriga da Rami e fala, Rami, você tá grávida? Aí, tipo assim, ele fala, Rami, por favor, diz que esse filho é meu. Aí ela fala assim, não, Tony, esse filho é do Levi. E daí acaba o livro. E daí eu fico tipo, caralho! Que história do caralho, entendeu? Muito bom! Sim, o filho é do Levi, ou seja, do irmão dele. Nossa, isso é muito... Nossa, muito fofoca isso. Sim, do irmão dele. E daí acaba o livro, literalmente, com essa frase. Não, o filho é do Levi, ponto. Fim. E daí as reflexões depois em relação a isso, a gente vai falar depois, agora é com a Lívia. Muito bom, a melhor história, foi o melhor livro que a Única poderia colocar. Nossa, Bri, você Muito arrasou, legal. viu? Falou tudo, sério, muito bom. Eu não ia lembrar dos detalhes assim. Muito obrigada. Caraca, ficou show. Ficou muito bom mesmo. Gente, esse slide aqui eu fiz, assim, eu peguei algumas figuras de linguagem que eu identifiquei. Eu li com uma professora, né, que é a Ju Palermo, só que ela não focou em procurar figuras de linguagem, porque ela tinha focado em algumas outras obras que eu li com ela. E aí eu, né, uma menina
que não é boa em gramática, não é tão boa em literatura, fui procurar as figuras de linguagem sozinha e foi muito triste, porque é muito difícil de identificar por conta da linguagem da autora, né? A Paulina, ela tem a estratégia de escrever de uma forma muito poética. Então, assim, é muito difícil. Será que eu grifo o livro inteiro e o livro inteiro é cheio de Sim. figuras de linguagem? Mas isso é uma real. Tipo, eu marquei algo, mas a que prevalece é a metáfora. Tipo, a metáfora e a comparação, né? A Paulina, a autora, né? Ela, por conta dela ser muito poética, ela faz muito esse trabalho não de comparar, mas metáfora, né? Entre sentimento, entre coisas assim da vida X, que ela faz uma metáfora para se aplicar nessas questões mais sociais, assim, né? Da questão da masculinidade, da sororidade, enfim. Então, tipo, eu acho que isso seria muito legal eu não vi muitas outras, não, Lívia. Eu vi mais metáfora, tanto é que eu tava marcando antes, mas quando eu praticamente metáfora, eu falei, não, tá bom. Eu vi Ah, mais. muita metáfora. Por isso que eu até coloquei em outra cor. E a pergunta, né, que você colocou lá no guia de leitura, qual que é a figura de linguagem mais presente? Gente, metáfora, com certeza. Principalmente envolvendo a mulher e a natureza. A mulher como uma presa. Tem muito isso. A mulher, por exemplo, quando elas vão falar de algumas vestimentas, elas falam, nossa, essa mulher, ela se veste toda colorida. A gente lembra do mimetismo em biologia. Então tem muita essa comparação com a natureza. É uma parte muito interessante. Mas assim, ironias a gente percebe por parte do espelho, que eu vou explicar um pouquinho melhor. A anáfora, que traz aquela musicalidade, que deixa mais poético, que é como eu falei, que é uma estratégia da Paulina. Tem a aliteração, que também traz musicalidade. Paródia e intertextualidade, que acontece com o Pai Nosso, que ela reza como se fosse uma deusa, uma mãe. Eu gostei muito, muito, muito dessa parte. Eu até deixei as páginas aqui. Se vocês quiserem, depois eu tiro foto, eu envio, porque senão os slides vão ficar muito cheios de foto do livro. E também tem personificação, literalmente a personificação da vagina. Tem um capítulo que é só sobre isso, tipo, vaginas conversando. Eu Então, fiquei muito perdida nisso, Lívia. Tipo, eu falei, é isso mesmo que é eu isso ver? mesmo. Tipo, no formato. Tipo, muito X. E, gente, realmente, ficar perdida nessa obra é muito fácil, porque uma das estratégias da Paulina é evitar usar travessão. Então, às vezes, tem todo um diálogo, só que é diálogo entre períodos. Então, assim, é um ponto que separa um diálogo de uma pessoa com outra. Então, o que me ajudou foi ler em voz alta. É a melhor coisa, foi o que me fez entender melhor os diálogos entre as personagens. Pode passar, Rubens. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer um aprofundamento de alguns elementos que é importante na obra. Agora que vocês entenderam assim mais ou menos a história, eu sei que fica confuso, são muitas mulheres, muitos personagens, mas aí qualquer coisa vocês perguntam. E agora a gente vai falar do espelho, né? O que que é esse elemento na história? Gente, desde o começo, desde os primeiros capítulos, a gente depara com a Rami olhando para o espelho, se olhando e, assim, muito triste, sempre se autoavaliando, com autoestima super baixa. E pelo que eu pesquisei sobre o espelho, ele representa, assim, consciente bem guardado, o inconsciente, vamos dizer assim, da Rami, sabe? É uma coisa que ela sabe que tá lá no fundo, só que ela ainda não entendeu. E o espelho ele vai se desenvolvendo durante toda a obra, porque literalmente, qual que é a função do espelho? É a gente se olhar, a gente se avalia, né? Ver nossas feições. Então, a Rami olha pro espelho e se sente muito mal, porque ela acha que ela não tá bonita, ela acha que as outras mulheres são bem melhores que ela. E o espelho sempre rebate ela com uma resposta meio feia, meio brusca, meio irônica. Então, aqui tem alguns exemplos. A gente tem no capítulo 2, depois que a Rami descobre que o Tony tem uma amante, né, que é a Julieta, e ela vai e briga e tem soco na cara,
sabe? É realmente aquelas brigas de rua que você olha, fica, gente, que vergonha alheia. Foi o que aconteceu. E depois de toda essa briga, ela olha pro espelho e fala assim: Espelho, espelho meu, veja o que fizeram de mim. Fizeram-te o que mereceste, amiga minha. Achas que fiz mal? Agrediste a vítima e deixaste o vilão. Não resolveste nada. Ah, ó, uma coisa interessante. Os diálogos com o espelho, pelo que eu percebi, todos têm travessão, mas com outros personagens nem sempre tem. Então, ó, desde o começo, gente, capítulo 2, o espelho já atacando a real pra Rami. Então, se é o inconsciente dela, ela no fundo sabia que o que estava acontecendo, sabe, tipo, não foi culpa dela. Ela foi envolvida nessa sociedade patriarcal que aceita esses tipos de tratamento mesmo das mulheres. E o espelho fala: você agrediu a vítima. A Julieta é, sabe, é a sua aliada. E você deixou o vilão. O vilão seria o Tony. Depois também aqui, após a ida na conselheira amorosa, né, que a Brenda falou que ela estava se sentindo mal, queria encontrar uma professora do amor para explicar para ela os truques para segurar um homem. E ela vai e conversa com o espelho. Ó, espelho meu, o que achas de mim? Devo renovar-me? Renova-te sim, mas antes procura uma vassoura e varre o lixo que tens dentro do peito. Varre as loucuras que tens dentro da mente, varre tudo. Liberta-te. Só assim viverás a felicidade que mereces. Gente, essa parte é muito boa. Eu até grifei. Exato, é a terapia consigo mesma. Nossa, eu queria muito ver essa cena mesmo, porque a gente imagina uma coisa, mas assistir assim num filme, numa série, é outra. Então, assim, sabe, capítulo 4 e o espelho falando, mulher, sabe, vai cuidar de ti, não fica desse jeito, você não merece isso, você precisa se entender, você precisa se conhecer. Então, é uma figura muito, muito importante. Pode passar, Rubens. Não, eu fico mais assim, tipo, de segurar o homem, como a responsabilidade afetiva cai só na mulher. Sim, exato, né? Tipo, é culpa da Como se o mulher, homem. do homem ter traído. É muito isso, né? Por que a responsabilidade só na mulher? Pois é. E assim, isso é uma coisa porque de se falar, porque a gente não olha pra quem realmente tá fazendo a violência, o homem, a causa, né? A gente olha a vítima como a causadora, né? Enfim. E como a Rami é uma mulher do Sul, e no livro essa divisão no Sul é muito presente. A gente vê que o Sul ele tem muito uma influência europeia, católica, portuguesa, enfim. Então, inclusive ela fala isso na Conselheira Amorosa. Ela não aprendeu sobre educação sexual, ela não aprendeu sobre como se valorizar, ela aprendeu a como ser uma mulher para o homem, como ela deve ser para o homem, para atender às tarefas do lar, a ser uma esposa. Ela não aprendeu a ser a... Então, assim, esse é um ponto interessante, porque por conta dessa sociedade mais do Sul ser muito vinculada a essa questão patriarcal, a gente vê que são criados mecanismos para justamente ver o homem como ver o homem de escanteio nessa história. Então, tipo assim, ela começa a olhar para as mulheres do norte como as culpadas e não o Tony. Então, por que ela vê as mulheres do norte como as culpadas? Elas são mais bonitas porque elas têm um sex appeal maior, porque elas têm tatuagens no corpo, porque elas prendem os homens. E elas não veem isso como algo característico da cultura. Então você vê que a estrutura patriarcal, ela cria mecanismos pra gente se competir entre a gente mesmo. E a ver o homem não como o centro da história, mas como algo que... Isso é muito presente, que a Rami ela vai perceber conversas, tipo, que nem o espelho falar. Que ela bateu na vítima, ela bateu na Julieta e na Luísa também, que são mulheres que foram abandonadas assim como ela. Por mais que, segundo do ponto de vista da Rami, elas fossem mais bonitas, mais novas que a Rami, enfim. A Lívia vai falar sobre isso no padrão estético. Desculpa, dei spoiler. Desculpa nada, perfeita. Eu amo suas falas. Bom, agora a gente vai falar do espelho como bola de cristal, espelho prevendo o futuro.
Isso, assim, capítulo 34, bem perto de terminar, porque o livro tem 43 capítulos. Espelho meu, o que pensas de mim? Sossega, não há nesse mundo mulher mais bela do que tu. Então, sabe, ela se aceitando e ela vendo que ela é uma mulher bonita. Não precisa ter essa comparação. Espelho meu, existe nesse mundo mulher mais triste do que eu? E, ó, agora que eu lembrei que a Jo colocou o espelho da Branca de Neve, né, da bruxa, da rainha, e é muito isso, né? É uma comparação, é uma intertextualidade. Gente, outra figura de linguagem que eu não tinha percebido, tá vendo? Conversa entre textos. Há milhões de milhões em todo o mundo. Diz-me, espelho meu, haverá no mundo mulheres mais traídas do que eu? São todas, todas. No amor, todos os homens são traidores. Gente, isso aqui é claro, né? Não vamos lacrar tanto também. A gente sabe que isso é uma generalização e que nem todos os homens são assim. Mas é o que o livro traz por conta do contexto do país. Lembra que a gente não está no Brasil, é português, mas a gente não está no Brasil, a gente está em Moçambique, que tem uma cultura diferente. E a gente está falando de uma mulher do sul que nasceu intrinsecamente com esses costumes patriarcais e que nasceu para não, sabe, não responder o homem e aceitar tudo o que acontece com ela. Tá bom? Pode passar, Rubens. Vamos falar de uma parte bem polêmica aqui, que é sobre a alimentação, gente. Sim. Vou ler aqui esse trecho do livro. Na galinha, as mulheres comem as patas, as asas e o pescoço. Aos homens, servem-se as coxas de frango, a moela. Então, tem esse costume, principalmente para as mulheres do sul, né, que elas têm que ser totalmente submissas aos homens, de cozinhar as melhores partes da comida, principalmente, aqui a gente está falando do frango, né? A melhor parte do frango tem que ser entregue ao homem. Por quê? O homem é o que luta, o homem é o que sai para trabalhar, e é tudo isso. Só que a gente tem que pensar que, tá, antigamente, vamos falar a verdade, antigamente, quando o homem ia caçar, e a mulher normalmente ficava com as crias, né, com as crianças, até tudo bem o homem comer partes melhores do frango. Por quê? Porque ele precisa ter força para poder lutar, para poder pegar mais comida. Mas atualmente, gente, você vai no mercado comprar o frango, sabe? É umas coisas nada a ver. E tem esse costume ainda na cidade. Gente, ainda tem isso em Moçambique, sabe? Isso ainda está acontecendo. A gente não está falando de algo que já acabou. Não, isso acontece. E, ó, uma parte aqui muito interessante do livro é a história da tia da Rami, que ela morreu por conta disso, por conta do frango. Vou ler aqui para vocês. A Jo já leu, né? Eu vou ler aqui em voz alta. Era domingo e a minha irmã, gente, quem tá contando é a mãe da Rami pra ela, tá? Era domingo e a minha irmã preparou o jantar. Era galinha. Preparou a moela cuidadosamente e guardou numa tigela. Veio o gato e comeu. O marido regressou e perguntou: a moela? Ela explicou. Foi inútil. O homem sentiu-se desrespeitado e espancou-a selvaticamente. Volta para a casa da tua mãe para ser reeducada, disse ele. Já. Ela estava tão agoniada que perdeu a noção do perigo e meteu-se em marcha na calada da noite. Eram cerca de 10 quilômetros até ao lar paterno. Caiu nas garras do leopardo nas savanas distantes. Morreu na flor da idade por causa de uma imbecilidade. Morreu ela e ficou o gato. Gente, porque assim, a moela é uma parte muito assim ritualística mesmo. Tipo, o homem tem que comer a moela. E sabe, e é triste porque ela explicou pra ele. Ela explicou que foi o gato que comeu. E ele, mesmo assim, espancou ela e, sabe, e ela morreu, gente. Sabe, é muito triste esse tipo de coisa que ainda acontece. Então, ó, o que eu coloquei aqui em cima, essa prática, ela simboliza a hierarquia e o poder masculino dentro da sociedade. Bre, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu ia falar aqui primeiro que é estranho. Você falou. Tá travando. Eu não sei se alguém aqui gosta. Eu falei que é estranho. Quando eu li, né? Eu falei, nossa, mas moela é algo tão. Tipo, eu acho ruim, eu não gosto de moela. Enfim. Mas essa história, esse conto aí dessa questão da falecida da tia. Fiquei bem impactada com isso.
porque você vê, além de tudo, ela falar morreu ela e ficou o gato, é muito uma questão de, além de tudo, desumanizar a mulher, né? Tipo, Verdade. morreu, acabou, ponto. E foi isso, ficou o gato. Não que o gato tenha uma vida, enfim, mas, né? Tem toda essa questão. Tipo assim, ela foi espancada porque o cara queria comer um negócio, não foi culpa dela. E ele não escutou ela, né? Mulher não tem voz, enfim. E daí eu fiquei bem reflexiva em relação a isso. E essa questão presente, principalmente no final do livro, quando a Rami tem uma parte que ela reflete muito, tipo assim, a gente acaba, essa submissão, a gente acaba promovendo a manutenção desse sistema. Por que ela fala isso? Porque ela fala, meu, para as minhas filhas, eu não dou ela, eu dou as partes ruins. Por que a menina ela vai sendo educada a ser subalterna? Ela vai sendo educada naquela sociedade, seja do norte ou seja do sul, porque tem alguns pontos em comparação entre as duas regiões, elas vão sendo educadas a receber o que é o inferior, o que é o pouco, para o homem ter a sustância, para o homem ser satisfeito, enfim. E tem todo um ritual também que elas tinham que servir o Tony ajoelhadas, servir a moela ajoelhadas. Então tem todo literalmente um ritual para dar essa parte nobre para o homem estar nutrido enquanto a mulher está comendo o resto. Tá comendo o pé da galinha, coisa que ninguém quer. E daí elas vão aceitando isso, tipo, tudo bem. Você vai contar da história lá da princesa lá, Lívia? Vou, sim. Vai mais pra frente tem, fica tranquilo. Beleza. Pode passar, Rubens. Vamos falar agora da relação da mulher na Bíblia. Eu contei para vocês que teve uma intersexualidade do Mãe Nossa, né? E também, como eu contei no contexto histórico, Portugal colonizou Moçambique e teve uma grande atuação do catolicismo, principalmente no sul. Então, a gente tem toda essa relação da mulher. E aqui vou ler alguns trechos para vocês. Depois que ela vai confrontar o Tony, isso no começo do livro, que ela descobre sobre a traição da Ju, ela vai falar para ele: traição é crime, Tony. Traição não me faça rir. A pureza é masculina e o pecado é feminino. Só as mulheres podem trair. Os homens são livres, Rami. O quê? Por favor, deixa-me dormir. Então, é isso, né? Tipo, não, o homem, ele pode fazer o que ele quer. Ele pode trair, ele pode matar a própria esposa, né? É o que acontece, o que aconteceu com a tia da Rami, e tá tudo bem, porque não vai acontecer nada com ele. E outra coisa aqui, ó, que eu grifei para vocês. O pior de tudo é que Deus parece não ter mulher nenhuma. Se ele fosse casado, a deusa, sua esposa, intercederia por nós. Através dela, pediríamos a bênção de uma vida de harmonia. Mas a deusa deve existir, penso. Deve ser tão invisível como todas nós. O seu espaço é, de certeza, a cozinha celestial. Então, aqui é um capítulo que ela fala sobre isso. Porque se só existe Deus, um ser assim, celestial masculino, ele só atende aos pedidos dos homens. E as mulheres não têm ninguém para quem rezar, sabe? Aqui falando do catolicismo, né? Que é um espaço onde a Rami cresceu. Claro que na matriz africana tem as deusas, né? Tem toda uma outra questão, mas a gente está falando sobre o catolicismo. Então, essas interpretações elas são usadas pelos personagens masculinos no livro para manter o controle e para justificar suas ações, perpetuando a desigualdade de gênero. Então, é só falar, tá, eu traí, mas eu posso. Por quê? Porque de acordo com a nossa religião, tá tudo bem, sabe? Então é isso. E esse trecho que eu li para vocês é do capítulo 8 aí, para quem se interessar e for ler. Tá bom? Pode passar. O Rubens tá no banheiro. Gente, se vocês estiverem com fome, tudo bem, tá? Vocês podem sair, não tem problema. A gente entende. Vou só esperar ele passar. Pior que eu não lembro qual que é o próximo, senão começa agora. Você já almoçou?
E aí, vamos fazer assim, aproveitar que o Rubens não tá aqui, eu quero que vocês comentem o que vocês estão achando do livro. Tô curiosa. Cara, eu não imaginava, assim, eu tô mandando essas figurinhas de boquinha aberta e eu tô ouvindo assim, porque cada coisa realmente eu não esperava. É bem maluco, né? Pode passar, Rubens, pro próximo. Agora, sobre a poligamia, tá? A poligamia, assim, pelo termo, né, a gente sabe que monogamia é uma relação, né, entre duas pessoas, um relacionamento fechado. A poligamia seria um relacionamento aberto ou com mais pessoas, poli de muitos, né, muita gente, mais de 4 pessoas. Seria tipo isso. E aqui a gente vai falar um pouco sobre essa relação da poligamia com o catolicismo. Então, esse tipo de relação é considerado um pecado para o catolicismo. Por quê? Porque a gente sabe que os católicos, eles se casam na igreja e é um relacionamento entre duas pessoas. A poligamia já é um tipo de relacionamento de, assim, dos nativos africanos, dos ancestrais. Então, ela era praticada de uma forma escondida e ilegal, porque durante o domínio português em Moçambique, você seria preso se tivesse envolvido com esse tipo de relação. Então, outra coisa. A Brenda, durante o resumo do livro, ela disse, né, que as mulheres, se elas verem que o homem não está dando conta de todas, elas podem sim ter um ajudante conjugal, assim como amantes. Só que, o que acontece? No começo do livro, do jeito que a Rami conta pra gente, nós percebemos que a poligamia, ela está sendo usada de forma ilegal, que é o que acontecia mesmo antigamente. Porque não estava na lei, você não podia praticar por conta do catolicismo. Então, a forma na qual as mulheres eram condicionadas eram péssimas. Por quê? Porque elas não tinham seus direitos garantidos na poligamia. Então, o jeito que elas estavam vivendo não era a poligamia em si. Porque na poligamia africana, as mulheres têm sim direito. Elas, por exemplo, quando o homem vai se envolver com mais uma mulher, as esposas precisam se reunir e concordar. Elas precisam estar de acordo com isso, sabe? Então não é só o homem vai lá, pensa o que fazer e faz. Não. Se é um relacionamento conjugal assim grande, com mais pessoas, elas também estão envolvidas nas decisões. É claro que isso não apaga a questão dos costumes misóginos, da alimentação, de servir ajoelhada, de sempre cozinhar, tem que ter comida fresca todo dia. É claro que isso é péssimo, mas a gente entrou no nicho da poligamia em si. E na poligamia as mulheres sim têm direito, se for feita uma poligamia de forma legal. Por exemplo, um exemplo, né, da poligamia legal seria a história da tia Maria, que é uma das tias também da Rami. Ela conta que ela era uma esposa poligâmica do rei. E ela fala aqui, ó, poligamia não é substituir mulher nenhuma, é ter mais uma. Não é esperar que uma envelheça para trocá-la por outra. Não é esperar que uma produza riqueza para depois a passar para a outra. Poligamia não depende da riqueza ou da pobreza. É um sistema, um programa. É uma só família com várias mulheres e um homem. Uma unidade, portanto. No caso do Tony, são várias famílias dispersas com um só homem. Não é poligamia coisa nenhuma, mas uma imitação grotesca de um sistema que mal domina. Então a tia conta para Rami que o que está acontecendo com ela não é a poligamia, porque se fosse uma poligamia, ela seria tratada melhor, ela teria os seus direitos preservados e garantidos. Aqui, ó. Poligamia é dar amor por igual, de uma igualdade matematicamente exata. É substituir o macho por um assistente em caso de incapacidade. Um irmão de sangue, um amigo, um irmão de circuncisão. Circuncidado, o Tony foi. Irmão de circuncisão, terá algum? Não sei, nunca ouvi falar. Então, é isso, gente. Tipo assim, a poligamia não é tudo isso de ruim que a gente costuma ouvir, até porque a gente mora numa sociedade que, assim, não aceita esse tipo de costume, né? Praticamente intolerante, até porque nós também fomos colonizados pelos portugueses, que pelo catolicismo não aceitaram. Então, é isso, gente. Rubens. Vamos falar sobre os padrões de beleza. Vocês devem estar se perguntando por que tem uns tentáculos, né? Ali na foto. Vou contar. Então, alguns dos padrões de beleza moçambicanos.
Mulheres fartas, mulheres gordas, elas são vistas de uma forma assim melhor por conta realmente da fartura, de se alimentar bem. Então, assim, coxas grossas são vistas muito, muito bem nessa sociedade. A pele com relevo, com queloide. Gente, tem uma parte do livro que a Rami, ela vai fazer uma tatuagem, porque ela quer ter um símbolo, ela quer ficar mais bonita, porque as tatuagens são vistas assim como algo sexy, só que tem que ser uma tatuagem com relevo, tipo com queloide mesmo. E aí ela vai num cara que assim não tem uma higiene, ela pega infecção. Gente, ela faz tudo isso pra conseguir o Tony de volta, sabe? É uma coisa que eu fico, sabe? Ai, é muito triste, mas aí depois ela vai se dando conta. Pode ver que é no capítulo 7 isso, então ela vai se dando conta ao longo do livro o quanto que essas atitudes que ela tomou, sabe, não deviam ser tomadas, porque o Tony não presta. Sobre as lulas. Basicamente, as mulheres é visto como um padrão de beleza, assim, muito. É um padrão de beleza da sociedade moçambicana. As mulheres aumentarem os seus lábios vaginais para parecerem como lulas. Porque assim elas podem fechar, abrir, e parece que tem uma parte do livro que fala que essas lulas também protegem as mulheres de serem estupradas, porque você consegue fechar a sua vagina, tudo mais. Então, tá. Nossa, essa eu fiquei muito, juro, Sim. entendendo. Eu li umas 2 vezes, ela até conta de uma menina, né, que quase foi estuprada, teve uma parada assim, né, pelo que eu me lembro. Mas Sim. eu fiquei lendo, eu fiquei, tipo, tem um padrão de beleza até tipo, pro tamanho dos seus lábios. Que porra é essa, entendeu? Tipo, doideira, cara. Eu vi, eu fiquei, tipo, nossa, é isso mesmo que eu tô lendo? Eu li umas 3 vezes esse capítulo. 3 vezes, juro. Sim, e a gente pode fazer essa relação com a questão norte e sul, porque as mulheres do norte, como elas recebem esses conselhos, essa educação sexual desde cedo, desde pequenas elas aumentam os seus lábios vaginais para ficarem como lulas. E isso, como não é ensinado tanto no sul, com as mulheres do sul, às vezes elas não possuem esse padrão de beleza, o que afasta alguns homens. Então tem isso também. Outra coisa que eu falei pra vocês, a questão das roupas coloridas, o mimetismo, né? A gente lembra das cobras super coloridas, que parecem peçonhentas, mas na verdade não são, porque elas fazem esse mimetismo para não serem presas. E. Pera, eu vou tomar uma água. Desculpa, gente. Engasguei aqui. A Rami, ela vai observar as outras esposas, né, do Tony, e ela vai comparar as aparências, vai comparar o corpo, as feições, as roupas, e ela destaca um pouco desses padrões, né? Como cada uma incorpora, porque tem mulher do norte e tem mulher do sul. Então ela compara com os padrões padrões de beleza locais. E aqui, ó, a Rami ela diz pra mãe dela que ela quer mudar toda a sua aparência para poder se encaixar nos padrões que o Tony prefere. Nossa, essa parte também é muito triste, né? Você mudar quem você é para agradar outra pessoa, uma pessoa que nem te valoriza, sabe? É muito triste isso. Pode passar, Rubens. Agora, diferenças entre norte e sul. Lembrando que a gente, né, já falou bastante sobre isso, mas tem essa questão, né, do sul ser influenciado pela cultura ocidental, o norte nem tanto. Os homens nortenhos, eles valorizam mais as mulheres, eles são mais cordiais, até porque para ele, não é que, ai, nossa, minha rainha, mas é que assim, a mulher, ela é vista no norte como um investimento. Você precisa agradar, você precisa cuidar para ela durar mais, para, sabe, darem filhos bons, então tem todo um contexto também por trás. Enquanto as nortenhas são mais livres, as sulistas dedicam todo o seu tempo. Aí, outro erro, gente. Outro, todo o seu tempo aos maridos e filhos. Nortenhos ou sulistas, cada um quer ser mais alto e chegar primeiro ao umbigo do céu. Cada um quer ser garça, falcão, albatroz, para alcançar mais depressa o alto do monte, onde ainda pende um cacho de banana e uma galinha assada no braseiro do mundo. Eu não lembro o que eu coloquei dessas páginas, eu só vou olhar.
Mas é isso, gente. Tem essa questão das diferenças culturais entre o Norte e o Sul, que são bem explícitas aqui, até porque tem várias mulheres do Norte, então. E a Rami, ela se sente mal por não ter essa educação que as mulheres nortenhas têm. Aqui é basicamente sobre a comparação mesmo das mulheres. Aqui, ó. As mulheres do sul acham que as do norte são umas frescas, umas falsas. As do norte acham que as do sul são umas frouxas, umas frias. Em algumas regiões do norte, o homem diz: Querido amigo, em honra da nossa amizade e para estreitar os laços da nossa fraternidade, dorme com a minha mulher essa noite. No sul, o homem diz: A mulher é meu gado, minha fortuna. Deve ser pastada e conduzida com vara curta. No norte, as mulheres enfeitam-se como flores, embelezam-se e cuidam-se. No norte, a mulher é luz e deve dar luz ao mundo. No norte, as mulheres são leves e voam. Dos acordes soltam sons mais doces e mais suaves que o canto dos pássaros. No sul, as mulheres vestem cores tristes, pesadas, têm o rosto sempre zangado, cansado, e falam aos gritos como quem briga, imitando os estrondos da trovoada. Usam o lenço na cabeça, sem arte nem beleza, como quem amarra um feixe de lenha. Vestem-se porque não podem andar nuas. Sem gosto, sem jeito, sem arte. O corpo delas é reprodução apenas. Então aqui tem, assim, né, explicitamente já mostrei para vocês a diferença entre norte e sul. Pode passar, Rubens. Violência contra a mulher, né? É um tópico muito importante para a gente comentar na nossa sociedade, porque infelizmente ainda é muito comum. Por conta da sociedade ser patriarcal, tem essa questão de o homem mandar na mulher, se a mulher não obedece, ele pode, né, praticar esse tipo de violência. Como eu falei para vocês, na história da tia da Rami, ela foi morta pelo marido porque não deu a moela para ele. Nossa, sério. Dá até, sabe, é rir para não chorar, gente, porque é um tipo de questão que parece irreal. A poligamia pode contribuir para a vulnerabilidade das mulheres, que eu falei para vocês, poligamia de forma ilegal. A dependência financeira, porque no livro, né, enquanto as esposas elas não ganham o próprio dinheiro, elas são totalmente submissas ao que o Tony entrega para elas. Então, a gente vê as esposas assim dando migalhas de comida para os filhos, porque elas não têm dinheiro para comprar e o Tony não ajuda. Então, quando elas começam a ganhar o próprio dinheiro, elas até se afastam do Tony, porque ele não tem mais função, sabe? Elas já têm os próprios amantes, elas têm os filhos, elas têm os negócios. O que o Tony serve depois que elas começam a ganhar o próprio dinheiro? Tem a desigualdade de gênero e a falta de denúncias, né? Porque é um tabu ainda hoje em dia denunciar um assédio, denunciar qualquer que seja, qualquer tipo de violência. A Ju, ela conta em um capítulo que ela sofreu algumas agressões. O Vitor, que se casa com a Lu, ele matou a sua antiga esposa, isso aconteceu, mas pelo que a gente percebe, ele se arrependeu muito, ele, tipo, tem muito remorso. E é por isso que ele consegue se casar com a Lu, porque isso aconteceu, mas ele se arrepende muito. E sobre a história da Lu, agora, que se casa com o Vitor. Em pequena, fui violada por soldados na mata. Não concebi, graças a Deus. Uns anos depois, a minha mãe entregou-me como esposa a um velho da zona, em troca de uma manta de algodão para cobrir os meus irmãos. Na altura, havia muito frio. O velho era bom. Era para mim o pai que nunca tive. Mas as suas esposas velhas me maltratavam. Tá, não terminei, mas dá para perceber, né? Olha a história dela, muito tensa. Ela foi literalmente vendida por um pedaço de algodão, por uma manta. Porque para a família dela seria mais plausível, entre aspas, né, gente, vender a filha do que o filho. Porque de acordo com as tradições, tem toda essa questão, né, da filha ter que ser comprada e ela não tem os direitos, a família não recebe herança. Então, o homem, quando o Tony morreu, entre aspas, a família dele ficou com os bens dele. Então, é mais plausível a mulher ser vendida do que o homem, porque assim a família vai ter a herança caso aconteça alguma coisa. Pode passar. Agora a gente fala sobre a sororidade, que é um tópico muito importante, né? A união entre as mulheres, porque como a Brenda falou, a gente é treinada a, sabe, não gostar de outras mulheres, a sentir inveja. E isso acontece no livro. Elas lutam, elas brigam.
Mas depois elas percebem que o certo é elas se unirem, porque todas elas foram vítimas do Tony. Então, as esposas, elas compreendem que o Tony negligencia e também, né, era super imprudente. Ele chegava com uma amante nova, não pagava o que precisava pagar, né, não sustentava os filhos. Se eu não me engano, a quantidade de filhos do Tony, assim, juntos, acho que somava 17 filhos. Então elas começam a se apoiar e ajudar. A Rami, ela que começa isso, ela empresta dinheiro, porque como ela é a primeira esposa, ela tinha mais dinheiro que as outras. Então ela empresta uma quantia para elas investirem, e aí cada uma consegue montar o próprio negócio. E quando a Lu decide casar com o Vitor, a Rami também estava ao seu lado. E a Lu diz pra Rami assim: eu queria muito que você fosse a segunda esposa do Vitor. Ela convida a Rami a ser, só que a Rami não aceita, assim, mas ela disse que qualquer coisa ela poderia vir, que eles receberiam ela de braços abertos. E quando elas decidem que o Tony deverá se casar novamente, né, da questão da Saluá, tal, acontece isso aqui, ó. Eu sei que tem uma foto por baixo, mas era do outro slide. Ficarás, então, no teu canto. Terás de tudo: alimentos, cuidados e paz, menos a nossa companhia. A tua recusa é uma declaração de impotência sexual. Então, vamos reunir o conselho de família, informar do que se passa e procurar assistentes conjugais. Esse é um direito que a poligamia nos confere. Então, é isso. Ele não aceitou se casar com a menina mais nova, que, né, ia dar mais atenção para ele. Elas falam: tá, você não vai se casar, então a gente também vai fazer alguma coisa a respeito. Tá bom? Pode passar, Rubens. Sobre a independência financeira que eu já citei no outro slide, o Tony ele vai reagir mal a essas iniciativas delas, só que ó, nós fechamos os ouvidos e fazemos a nossa vida. Isso no capítulo 16, gente, sabe? Elas, não, a gente não vai ouvir ele, porque se a gente não tem a independência financeira, a gente vai continuar precisando dele, sempre ao lado, dando dinheiro pra gente. Então, uma mulher independente é uma mulher forte, é uma mulher que consegue tomar suas próprias decisões. E sobre os estudos, isso aqui é no final do livro, bem no final, elas ficam debatendo, né, sobre para que os estudos, né, por que a escola é importante. Então, eu vou ler aqui. Ó, estudar é importante, nem que seja para ler a receita do médico, Sally, digo eu. Nas nossas aldeias, a vida é virgem, homem e mulher são gêmeos da natureza, regidos pelo sol e pelas estações do ano, confirma Mauá. As pessoas estão perto de Deus. O hospital está a 20 quilômetros, a escola a 15. Não há estrada, nem emprego, nem perspectivas. As pessoas nunca viram um carro, nem luz elétrica. O mais importante é procriar, que é o que serve a mulher do sul, né? A mulher do sul serve para reprodução. Quanto mais filhos, melhor. Morrem uns tantos, mas sobram outros para apoiar na velhice. Se eu fiz a sexta classe, é porque a minha tia era professora e vivia perto da escola. Vocês, as mulheres do sul, têm mais sorte, diz a Sally. Nas nossas aldeias, as raparigas casam-se aos 12 anos, mal terminam o ciclo de iniciação. Desistem da escola na terceira classe e têm o primeiro filho antes dos 15 anos, concluindo uma voz de lamento. Será que a escola... Ó, isso aqui, a Sally, ela fala, né? Não, vocês do sul têm mais estudos, né, em questão de escola. Mas aí a Rami fala, né? Não, não tem isso. Será que a escola não é importante? Pergunta a Sally. É sim. E como é, meu Deus? É por isso que eu tô de novo a estudar. Quero falar bem português e escrever bem. Quero gerir bem o meu negócio. Sei até umas palavras de italiano, que é o que eu falei pra vocês, que a Sally, ela começou a se envolver com o italiano, mas ficou meio entre linhas, assim. Mas o que eu quero mesmo é também falar inglês. Muito diva. Pode passar, Rubens. Sobre o racismo e o rebaixamento de outras mulheres, a gente percebe quando as esposas descobrem que o Tony estaria saindo com uma tal de Eva. A Eva, ela é mulata, então ela tem a pele um pouco mais clara. Então, isso aqui é visto no livro, né? Isso aqui é falado no livro. As mulheres, as mulatas, são vistas como feiticeiras pelas mulheres, especialistas em magias do amor. As esposas falam de Eva, então elas falam, ela é feiticeira, ela roubou o Tony, sabe? Ela conseguiu isso porque ela é uma mulata. E sobre o ciclo de opressão, que, sabe, se perpetua porque as mulheres, elas são rebaixadas e
E é difícil ter uma mulher que levanta a voz, sabe, para conseguir acabar com esse ciclo, porque ele acontece até hoje. Respire um ar amargo, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. É o ciclo da subordinação. O branco diz ao preto: a culpa é tua. O rico diz ao pobre: a culpa é tua. O homem diz à mulher: a culpa é tua. A mulher diz ao filho: a culpa é tua. O filho diz ao cão: a culpa é tua. O cão furioso ladra e morde ao branco. E este furioso grita de novo para o preto: a culpa é tua. E a roda continua por séculos e séculos. Então é sempre isso. Sempre tem alguém para manter esse ciclo. E é isso. Pode passar, Rubens. Vamos falar sobre o sangue, gente. Essa parte, eu acho que é uma das partes mais legais, assim. Eu gostei muito. A gente tem a história da Voyage. Essa é uma história de uma princesa. E é uma história que as pessoas, né, normalmente as mães, contam para as filhas. Porque é uma forma, literalmente, de você manter essa opressão, esse ciclo. E eu vou contar aqui para vocês, né? Aqui assim, ó. Não sejam como a Voyage, diz uma das tias do Tony. Voyage? Perguntamos nós curiosos. Sim, Voyage, a princesa insubmissa, estampada na lua. Era uma vez uma princesa. Ela nasceu na nobreza e tinha um coração de pobreza. As mulheres assim, com crase, tá? As mulheres sempre se impôs a obrigação de obedecer aos homens. É a natureza. Essa princesa desobedecia ao pai e ao marido, e só fazia o que queria. Quando o marido repreendia, ela respondia. Quando ele espancava, ela retribuía. Quando cozinhava a galinha, comia moelas e comia coxas, e servia ao marido o que lhe apetecia. Quando a primeira filha fez 1 ano, o marido disse: Vamos desmamar a menina, fazer outro filho. Ela disse que não. Queria que a filha mamasse 2 anos como os rapazes, para que crescesse forte como ela. Tem isso também. Os meninos mamam mais que as meninas, então essa questão de tipo, os homens têm que ser mais fortes que as mulheres. Recusava-se a servi-lo de joelhos e a parar-lhe os penteios. O marido, cansado da insubmissão, apelou à justiça do rei, pai dela. O rei, magoado, ordenou ao dragão para lhe dar um castigo. Num dia de trovão, o dragão levou-a para o céu e a estampou na lua, para dar o exemplo de castigo ao mundo inteiro. Quando a lua cresce e incha, há uma mulher que se vê no meio da lua de trouxa, cabeça e bebê nas costas. É Voyage, a princesa insubmissa, estampada na lua. É a Voyage, estátua de sal petrificada nos altos do céu, no inferno de gelo. É por isso que as mulheres do mundo inteiro, uma vez por mês, apodrecem o corpo em chagas e ficam impuras, choram lágrimas de sangue, castigadas pela insubmissão de Voyage. Então, esse aqui é a explicação, né, na cultura, toda nesse estilo, né, nesse tipo de cultura, por que as mulheres menstruam. E a menstruação é realmente vista como impureza. Aqui, por que as mulheres, né, na poligamia, elas têm que fazer essa escala conjugal? Porque enquanto uma mulher está menstruada, o homem não pode ter relações sexuais com ela. Porque isso é visto como maldição. O homem pode, tipo, perder um membro, sabe? Ele pode morrer. Isso, né, para eles. Então, aqui elas fazem toda a questão da elaboração da escala conjugal e falam aqui, ó, quem menstruar na semana de escala deve notificar-se imediatamente. Não podem conspurcar o corpo do Tony com as impurezas de vossas menstruações. Gente, quem tá falando isso é uma mulher, tá? É uma das tias do Tony. Isso pode lhe provocar aquelas doenças que fazem os testículos ganhar o tamanho das abóboras. O sangue é muito explicado aqui na questão da menstruação, mas também fala do parto. Então, uma das explicações da mulher ser um ser rebaixado é porque ela está rodeada de sangue. Então, tem a menstruação e tem o parto. E como o sangue é visto como algo impuro, então a mulher também é vista como uma pessoa, como um ser impuro. Tá bom? Eu acho que termina aqui. Tem mais um? Não, terminou.